E se eu te dissesse que o maior segredo do futebol moderno não está nos pés de nenhum jogador, mas sim nos servidores secretos de um prédio discreto em Londres? Este é Tony Bloom. Para o mundo das apostas esportivas, ele é conhecido como The Lizard, o lagarto. Um gênio da matemática que construiu um império bilionário apostando quantias astronômicas baseadas em algoritmos que ninguém mais consegue decifrar. Para o futebol mundial, ele é um homem que provou que a intuição é obsoleta. Comprando atletas desconhecidos por trocados e vendendo por fortunas recordes, Bloom redefiniu a forma como o esporte mais popular do planeta funcionava. Mas, para construir esse império, ele teve que arriscar tudo, encarar a falência do clube do seu coração e travar uma guerra pessoal com seu próprio braço direito. Uma guerra que mudaria o futebol para sempre. Anthony Grant Bloom nasceu em 20 de março de 1970, na cidade litorânea de Brighton, na Inglaterra. A paixão pelo clube da cidade, que era o Brighton, não era apenas um hobby, mas estava no DNA da sua família. Seu avô, Harry, foi vice-presidente do clube. Seu tio, Ray, era o diretor. Mas enquanto sua família via o futebol com emoção, o jovem Tony enxergava o mundo de outra forma, através de probabilidades. Formado em matemática pela prestigiada Universidade de Manchester, Bloom trabalhou como contador e negociador de opções no mercado financeiro. Mas o escritório tradicional era pequeno demais para sua mente analítica. Ele queria o risco. Ele migrou para mesas de pôquer de alto nível e foi lá que ganhou o apelido que o perseguiria para sempre: The Lizard, o lagarto. Não por crueldade, mas por sua frieza matemática inabalável. Ele não piscava, não transpirava e nunca tomava uma decisão baseada em emoção. Para Tony, uma mesa de pôquer era apenas uma equação esperando para ser resolvida. Ao perceber que o mercado de apostas esportivas era dominado pela emoção dos torcedores e por dados desatualizados, Bloom percebeu uma falha no sistema. Ele aplicou seus modelos matemáticos do mercado financeiro e do pôquer dentro do futebol. O resultado? Ele criou sindicatos secretos de apostas que começou a extrair milhões de libras das maiores casas de apostas do mundo. Ele havia dominado a matemática das apostas, mas no auge do seu sucesso, algo inesperado aconteceu. Enquanto Tony Bloom acumulava uma fortuna secreta nas mesas e nos algoritmos, o clube da sua infância, aquele mesmo do seu avô e também do seu tio, estava morrendo. Sem dinheiro, sem estádio e afundado na lanterna da terceira divisão inglesa. O Brighton estava há dias de decretar falência total. Tony tinha a solução em mãos, mas para salvar o clube, ele teria que arriscar dezenas de milhões de sua própria fortuna em uma aposta onde as probabilidades jogavam completamente contra ele. E o pior, para fazer essa engrenagem funcionar, ele precisaria da ajuda de um jovem prodígio da matemática que, anos mais tarde, se tornaria o seu maior inimigo. Em 2006, Tony Bloom deu um passo definitivo que mudaria a história da inteligência de dados no esporte. Ele fundou a Star Lizard. A Star Lizard não era apenas uma casa de aposta aberta ao público. Era uma consultoria ultra secreta de análise de risco. Bloom contratou centenas de cientistas de dados, físicos e PhDs em matemática. Eles criaram um software proprietário que analisava o futebol sob ângulos que o mundo jamais tinha visto. Enquanto torcedores normais viam um passe errado, o algoritmo da Star Lizard calculava a velocidade do vento, a altura do gramado, o desgaste muscular do atleta e a probabilidade milimétrica daquele passe dar certo em 10 mil simulações digitais. Com o poder financeiro e analítico da Star Lizard, Bloom fez o que muitos chamam de loucura. Em 2009, ele comprou o Brighton. Ele injetou mais de 200 milhões de libras do próprio bolso.
construiu um estádio ultramoderno, o Amex Stadium, e montou um centro de treinamento de nível mundial. Mas Bloom não queria apenas ser mais um dono bilionário gastando sem rumo. Ele decidiu injetar o banco de dados da Star Lizard diretamente no departamento de futebol do clube. O Brighton não iria contratar jogadores por vídeo de melhores momentos ou até mesmo por indicações de empresários. Eles contratariam friamente por dados. Para operar essa máquina de dados nos primeiros anos, Bloom trabalhou ombro a ombro com um homem brilhante, Matthew Bannan, um físico formado em Oxford que absorveu cada detalhe da filosofia de Bloom sobre o mercado de apostas e scout analítico. Juntos, eles pareciam invencíveis. Mas no mundo dos gênios da matemática, o ego e a ambição podem ser fatais. Uma divergência profunda sobre a autoria dos algoritmos e a divisão dos lucros estourou entre os dois sócios. A amizade terminou em uma batalha judicial feroz. Bannan pediu demissão, jurou vingança e fez o impensável. Fundou a sua própria empresa de dados para rivalizar com a Star Lizard e comprou um clube rival no futebol inglês, o Bradford. A partir daquele dia, dois ex-sócios armados com as maiores redes de inteligência do planeta estavam em rota de colisão, e o primeiro embate destruiria as certezas de Tony Bloom. A partir de 2012, o futebol inglês testemunhou algo inédito, a guerra dos algoritmos. De um lado, Tony Bloom com o Brighton e a Star Lizard. Do outro lado, Matthew Bannan com o Bradford e a Smart Odds. Ambos aplicando exatamente a mesma premissa: achar pepitas de ouros escondidos em ligas periféricas usando matemática pura, mas ao mesmo tempo tentando subir de divisão e desbancar os gigantes bilionários da Premier League. Os dois donos se recusavam a se falar. Não havia apertos de mãos nas tribunas. Cada confronto direto no campo era uma questão de honra matemática. Quem tinha o algoritmo superior? Em 2017, após bater tanto na trave, o modelo de Tony Bloom triunfou. O Brighton conquistou acesso para a Premier League após 34 anos de ausência. O homem que calculava cada passo chorou publicamente, mas a Premier League não era a segunda divisão. Ali estavam os clubes mais ricos da terra: Manchester City, Chelsea, Manchester United, respaldados por petrodólares e fundos soberanos. A imprensa profetizou: a mágica dos dados do Brighton iria ruir diante do poder financeiro dos times da elite. Nos primeiros anos, o Brighton lutou bravamente contra o rebaixamento. O modelo precisava provar que não era apenas uma onda passageira, mas sim uma revolução sustentável. Bloom sabia que, para derrotar os gigantes, ele ordenou que seus cientistas fizessem algo que nenhum clube do planeta usava: ignorar completamente as ligas tradicionais e minerar talentos em cantos esquecidos do mundo através de métricas invisíveis. Essa aposta geraria a maior e mais lucrativa máquina de contratações da história do futebol. Mas o que ninguém esperava era o choque que essa estratégia provocaria nos bastidores do futebol europeu. O que aconteceu a seguir virou estudo de caso nas maiores faculdades da economia do mundo. A Star Lizard identificou um jovem meio-campista no Equador que ninguém prestava atenção. Ele era Moisés Caicedo. O Brighton o comprou por apenas 4,5 milhões de libras. Identificaram Alex McAllister, na Argentina, por trocados, Marc Cucurella, na Espanha, e o Mitoma, no Japão, por apenas umas pechinchas. Ele não apenas contratava, ele sabia exatamente como esses jogadores iriam evoluir nos modelos táticos do time. Quando os gigantes do futebol europeu bateram na porta do Brighton, desesperado por reforços, Bloom fez valer a postura fria nas mesas de pôquer. Marc Cucurella foi comprado por 15 milhões e vendido ao Chelsea por 62 milhões.
Alex McAllister virou campeão do mundo e foi para o Liverpool por 35 milhões. E Moisés Caicedo, comprado por 4,5 milhões, foi vendido ao Chelsea pela marca histórica de 115 milhões de libras. O Brighton tornou-se o clube mais lucrativo do futebol mundial no mercado de transferências, sem jamais perder o nível técnico dentro de campo. Em 2023, o modesto clube do litoral inglês se classificou pela primeira vez na história para uma competição europeia, a Liga Europa. O Moneyball de Tony Bloom havia vencido. O homem que todos achavam ser apenas um apostador de sorte havia dominado a Premier League. Mas para um gênio dos dados, o sucesso em um único lugar nunca é o suficiente. Bloom começou a replicar sua rede de inteligência em outros continentes, no Union Saint-Gilloise, da Bélgica, levando eles da segunda divisão para disputar o título nacional e torneios europeus, além de expandir seu império para o Melbourne Victory, da Austrália, e o Hearts, da Escócia. O império de Tony Bloom parecia imparável, mas quanto maior o império, maior a resistência dos donos do poder. Ao dominar múltiplos clubes da Europa e usar algoritmos para influenciar o mercado global, Bloom ultrapassou uma linha invisível. A UEFA e órgãos reguladores do futebol decidiram intervir, impondo regras severas contra a propriedade de múltiplos clubes que poderiam destruir todo o seu ecossistema. Seria o algoritmo de Bloom capaz de superar as leis do próprio futebol? Com a mesma frieza com que jogava pôquer em Las Vegas, Bloom se adaptou. Para cumprir as regras exigidas pela UEFA e permitir que seus clubes disputassem as mesmas competições europeias, ele reestruturou suas participações acionárias, reduzindo fatias formais sem jamais desligar a fonte de tudo, a rede de dados e consultoria da Star Lizard. Ele provou que a inteligência analítica não é algo que pode ser proibido por regulamento, é uma filosofia. Hoje, praticamente todos os clubes do futebol do planeta tentam copiar o modelo de Tony Bloom. Empresas de investimento compram dados, contratam estatísticos e tentam decifrar a fórmula secreta. Mas há algo que nenhum dinheiro consegue comprar: o olhar de um homem que passou a vida inteira calculando riscos onde outros viam apenas sorte. Tony Bloom mostrou que o futebol não é apenas um jogo de paixão e de dinheiro sem fim. É, na verdade, um jogo com informação e execução impecável. De um garoto que frequentava arquibancadas de madeira do antigo estádio do Brighton a um gênio das mesas de pôquer que revolucionou a Premier League. Tony Bloom jogou suas cartas, desafiou o sistema e provou que, quando a matemática entra em campo, o resultado deixa de ser mistério. No final das contas, o lagarto não apenas jogou o jogo, ele reescreveu as regras. E se você gostou desse mini doc, eu te recomendo a se inscrever no canal, deixar o seu gostei e comentar se você já havia escutado a história do lagarto, Tony Bloom. Até a próxima e valeu!